Olá, pessoa linda! Começamos 2 minutinhos mais cedo, porque eu tô encaminhando essa live para todos que tem aqui no meu perfil. E convido você a encaminhar essa live também. Temos uma convidada hiper, mega, super especial. Oi, Tayla, seja bem-vinda. Estou encaminhando a live. Você que está entrando agora, assistindo a reprise, encaminhe essa live para todos que você conhece, todas as mamães, porque nós vamos falar de como transformar o ambiente familiar. Estou encaminhando, começando 2 minutinhos mais cedo. Vou encaminhando, gente, nem sei pra quem. Eu encaminhei já, que horror. Pronto. Vamos dar uns minutinhos, 19h19 agora. Falei pra Márcia que eu iria chamar ela mais ou menos daqui uns 5 minutinhos, que dá tempo de você encaminhar essa live para outras pessoas, para outras mamães. E, gente, a Márcia Belmiro, a nossa super, hiper, mega convidada de hoje, ela é criadora do método Core Kid Coaching, que é um método coaching para crianças. Para crianças. Gente, ela pesquisou, quando ela começou a pesquisar sobre o tema, sobre o assunto, ela viu que não tinha quase nada do coaching para as crianças, voltado, específico para as crianças. E aí ela montou, e assim, hiper validado, testado, milhares de pessoas já tiveram os benefícios que o método traz, e é esse método que eu utilizo. Para você saber como eu cheguei até ela, eu senti no meu coração um dia de fazer um e-book para poder ajudar as mamães, porque muito como professora, na época eu era apenas professora, escritora já, mas como professora as mamães sempre vinham me perguntar algo de como agir diante de determinada situação. E eu falei, aí eu senti no meu coração, né, por que não escrever um e-book para ajudar, já que muitas mamães vêm me procurar. E aí eu comecei a escrever. Gente, olha que legal que eu vou falar para você agora. Nós não temos a consciência daquilo que nós não sabemos. Ou seja, nós não sabemos aquilo que nós não sabemos. Então, eu não sabia que eu não sabia a melhor maneira, eu não vou nem falar correto ou errado, mas a melhor maneira de lidar de maneira específica com a criança, porque como eu falo em várias lives, existe estudo quanto a isso, como desculpa, a criança se comporta, como podemos lidar com essa criança de maneira mais leve, de maneira mais assertiva. E aí, quando eu fiz esse e-book, gente, eu já tinha feito um curso de coach, já tinha um curso de coach já. Então, eu era professora, pedagoga, tinha pós-graduação em educação infantil, já era coach de adultos. E aí, eu senti no meu coração de fazer esse e-book para as mamães. E eu não conhecia ainda o coach para crianças, né? O método Core Kid Coaching. E aí eu fiz o e-book lá e tal, aí eu fiquei, gente, sabe, tipo assim, tá faltando alguma coisa, isso é tão ultrapassado, sabe, isso que eu trouxe por conhecimento é tão ultrapassado, e o mundo mudou tanto, as crianças, as crianças estão nascendo muito mais espertas, né, a maneira de lidar com elas é diferente. E eu tô trazendo ali um conteúdo ultrapassado. E aí, o que eu faço? Desisto? E aí eu fui buscar é, fui buscar conhecimento em prol de melhorar esse e-book e isso engrandeceu muito na minha prática total, na minha prática como professora, atender os meus alunos, os pais, as famílias, e aí eu comecei a trabalhar com o método, e o método ele nos disponibiliza, nos permite trabalhar tanto para auxiliar
escolas quanto famílias. E a partir daí, com mais cursos e me empoderando de conhecimento, que eu comecei a ser consultora. E assim, olha que engraçado, cada situação na minha vida foi marcando um começo de uma nova busca, de um novo conhecimento. Quando eu pensei em atuar com a escola, foi também porque eu tinha um tempo ficado meio adoentada, emocionalmente, e eu não sabia como lidar. E aí foi quando eu comecei a buscar o coach para adultos, né? Falei, gente, a vida não pode ser assim, né? Da gente trabalhar, como que eu posso lidar com as minhas emoções da melhor maneira possível? Aí eu busquei o coach, e aí depois eu pensei nesse e-book para famílias, e aí eu fui para o coaching infantil. E aí eu fui me construindo, fui aos poucos compreendendo, entendendo, estudando, buscando mais conhecimento. E aí eu percebi, aí eu tive a consciência de que eu não sabia. E hoje, e aí são níveis de consciência, níveis de conhecimento. Você não sabe que você não sabe, aí você passa a saber que você não sabe, aí você estuda e começa a ter conhecimento daquilo que você sabe, ou seja, você sabe que você sabe, e depois algo que fica tão... você faz tanto aquilo, com a repetição acaba vindo no último nível de conhecimento, você não sabe que você sabe, já é tão inconsciente que você faz no automático, aquele conhecimento, você já põe em prática no automático e você não precisa se esforçar em prol de fazer, não tem aquele esforço, não demanda aquele esforço, então você às vezes até esquece que você sabia de tal coisa. São níveis de consciência diante do conhecimento. E, gente, nós precisamos nos atualizar. Às vezes as pessoas acreditam que mas eu tô lidando com criança. Gente, criança, que é um ser humano, que amanhã será um adulto, que é o futuro das nossas nações. Mas eu lido assim, eu sou mãe, eu lido do jeito que eu quero. Ok, você lida da maneira que você quer. Mas faz sentido você ir buscar uma maneira de deixar essa maternidade, esse jeito de lidar com a criança mais leve para você e para a criança? Faz sentido? E se faz sentido, essa busca por compreender um pouco mais sobre o universo infantil, como lidar com algumas situações dentro do nosso lar, é necessário e essencial para a gente poder viver essa leveza, viver esse novo lar, né? Um lar de prosperidade, um lar de felicidade, um lar de alegria. Deixa eu mandar mensagem aqui para a Márcia, gente. Falei para ela que eu ia chamar ela às 19h25 e já deu o horário. Deixa eu mandar aqui. Olá, seja muito bem-vindo. Esperando a Márcia para a gente começar. Dei uma introdução aqui sobre o método Core Kid Coach, que foi o que a Márcia criou e vai falar um pouco para nós sobre. E hoje nós vamos falar sobre como transformar o ambiente familiar. Olha que legal que veio aqui na minha mente agora. Eu vejo algumas pessoas falando, algumas mães também, tá, gente? Não é? Os pais e também mães. Eu não queria voltar para minha casa, eu queria ficar o dia inteiro no trabalho, eu prefiro ficar mais tempo aqui no trabalho do que ir para casa. Alguns atendimentos que eu fiz com famílias, às vezes com as pessoas ali separado devido à necessidade do assunto, do tema, aí o marido, né, falava assim, Lô, eu não quero voltar para casa, acabo ficando na rua, ficando mais tarde no trabalho, porque eu não tenho essa vontade de voltar para casa. E será que você não está passando a mesma coisa? E eu falo no sentido de casa, de lar mesmo, de voltar para a esposa, filhos, para aquela rotina, para aquele aconchego do lar. Será que você não está passando a mesma coisa? E como mudar isso? Porque é muito triste, gente, você não ter vontade de voltar para o lar. E às vezes isso acontece por um pesar de tantos probleminhas pequenos que vai se amontoando e vai virando ali um problemão. São as pedrinhas pequenas no sapato que acabam incomodando. E vai ficando algo maior se a gente não intervir ali com solução. Por isso que
Eu atuo com consultoria para ajudar famílias, escolas a resolverem essas problemáticas e trazer ali, né, no ambiente, um lar muito mais feliz, um lar muito mais aconchegante, muito mais acolhedor, muito mais próspero. Gente, deixa eu... A Márcia ainda não chegou? Ela deve estar terminando alguma live. Já mandei mensagem para ela. Estamos aqui no aguardo. Você que está assistindo a reprise, encaminha essa live, porque vai ser demais. Vai ser demais. Gente, o que eu separei aqui de pergunta? Não foi... Às vezes eu coloco algumas perguntas minhas, né, por interesse ali da temática, mas hoje eu deixei nos meus stories a caixinha para vocês mandarem perguntas e coloquei aqui todas as perguntas que mandaram. Me mandaram, né, são 7 perguntas, algumas se repetiram, então basicamente com outras palavras eram a mesma coisa, mas aí separando elas deu 7 perguntas muito interessantes. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, responder todas, porque a gente pensa que não, mas olha, passa muito rápido e a gente às vezes no caminho acaba ali trazendo algum outro conhecimento, alguma informação, alguma história para melhor contemplar a temática e às vezes a hora passa. Mais um pouquinho, a gente já chamei a Márcia, gente, pra gente começar. E você, mamãe que tá aqui comigo, tá assistindo essa live, me conta, coloca aqui depois, embaixo, não sei se vai dar tempo, tá bom? Mas se der, a gente faz a sua pergunta pra Márcia, de qual é a sua dificuldade no seu lar, qual que é a pedrinha no sapato. Às vezes, engraçado, ó, algumas perguntas que me fizeram lá na caixinha, achei bem interessante, porque realmente olharam não só, falaram, não trouxeram só a problemática ali em lidar com algum comportamento da criança, mas também me trouxeram muito sobre todos os envolvidos ali no lar, né? Teve até uma pergunta que eu vou depois trazer para Márcia, que fala sobre a interferência de... Oi, Sabrina, seja bem-vinda. A interferência de marido e sogra ali quanto a ensinar, a educar, a falar com a criança, né? Me fizeram essa pergunta. Vou até fazer aqui para vocês, depois vou perguntar aqui para Márcia. Ó, eu dou uma ordem em casa e meu marido e minha sogra tiram a minha autoridade na frente das crianças. Como devo agir? Achei super interessante essa pergunta, porque realmente, gente, o lar, quando a gente fala transformar o ambiente familiar, não é só o aprender a lidar com a criança, mas realmente é todos os envolvidos. É tão legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre regras e combinados, que eu sempre trago aqui como também parte de fortificar a rotina, de resolver algumas pequenas problemáticas ali do lar, essas regras e combinados, gente, não servem só para criança. É para todos os envolvidos ali no sistema familiar. Como eu sempre falo, o adulto ali, o pai e a mãe são os primeiros que tem que cumprir, que fazer, que manter, porque nós somos o exemplo. Olá Marilene, olá psicopedagoga Keline. Tô esperando a Márcia aqui pra gente começar. Ela tá um pouquinho atrasada. Tô dando aqui uma introdução. Enquanto ela não chega, deixa eu mandar mensagem de novo pra ela. E, gente, essa live vai ser super especial. Tô esperando a Márcia pra gente começar, tá bom? E aí a gente já começa. E aí eu quero que você que tá aqui comigo, coloca aqui nos comentários qual é a sua dificuldade.
Qual que é a sua dificuldade como mãe, como pai, dentro do seu ambiente familiar? O que que você gostaria que fosse diferente? Como que você, algo que você às vezes não sabe como lidar e que você gostaria de ter esse help? A Márcia tá online, eu acho que ela deve estar acabando algum. Ah, chegou. Dei convite já pra gente começar. Ela tá aqui como Instituto Infanto Juvenil. São dois arroba, tá, gente? O arroba profissional dela, Instituto Infanto Juvenil. Ei, Lô, Olá! tudo bom? Tudo Menina, eu tô vendo ótimo! aqui no meu celular. Eu tenho um celular Aham, que ele tem o Instagram instalado, o outro sim. não tem. E Aham. justamente esse deu problema. Desculpa, Meu Deus, continua. Imagina! Márcia, eu tô tão feliz que você aceitou. imagina Nossa, para mim. gratidão, Deus abençoe. Muito obrigada. Você sabe que eu Amém. sou sua fã, né? Que bacana. Vamos lá fazer essa live linda, maravilhosa. Vamos! Esse povo está chegando aí. Sejam muito, muito Amém. bem-vindos todos para a gente poder fazer uma live lindíssima. Sim, eu vou só desativar aqui os comentários para poder ver a Márcia. Márcia, mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Você que está assistindo agora com a gente, encaminha essa live. Eu estava aqui enrolando, Márcia, até você chegar. Falei sobre consciência, falei sobre várias coisas, níveis de consciência. Mas vamos lá, como transformar o ambiente familiar? Márcia, primeiro fala um pouco sobre você, sobre o método que você criou. Eu falei também dele já e como que eu fui, como eu conheci, como eu busquei, como eu cheguei até você. Contei a história aqui enquanto você não chegava. E eu quero que você fale como que foi essa trajetória. Lô e todo mundo que está nos vendo nesse momento, a minha trajetória começou muito lá atrás, quando eu decidi fazer psicologia na vida. E eu acho assim que eu não enriqueci, mas eu sou muito feliz no que eu faço. Amém. A psicologia não enriquece ninguém, mas ela Sim. pensa profundamente. E eu vou Uhum. dizer a você, se eu tivesse que optar, eu faria tudo absolutamente igual do jeito que eu fiz. E aí, naquela ocasião, eu era muito entusiasmada com a área clínica e a área escolar. E atuei muitos anos nas escolas, fazendo a orientação psicológica e muitos anos em clínica. Depois eu fui para a área totalmente corporativa e fiquei com os meus executivos durante anos, que também amei trabalhar o desenvolvimento humano dentro das empresas. Legal. Mas você sabe, aquilo que faz sentido na vida da gente, aquilo que faz parte da nossa essência, brota em algum momento de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu já estava com os meus filhos crescidos. Assim, a Letícia já estava na faixa dos 6 anos, e 6, 7 anos. E eu tinha casado, né, de novo, porque eu enviuvei muito nova, enviuvei quando meus filhos eram bem pequenos, a Ana Clara e o Uhum. Francisco. E a vinda do Pedro na minha vida e o nascimento da Letícia, essa nossa filha, foi assim uma grande confusão na nossa família. O Uhum. Francisco e a Ana Clara tiveram bastante dificuldade em lidar com o Pedro e o Pedro também com eles dois. Então, eu fui fazer o coaching meio que para resolver minha vida. E quando eu criei o método, ele teve uma parcela de responsabilidade para ver se eu conseguia juntar essa família. Então, é um Uhum. método com uma base muito experimentada, muito vivenciada, Uau. muito primeiro por mim, para Sim, depois outras pessoas poderem fazer uso. Assim, super em síntese, super em poucas palavras, que eu cheguei no método, foi juntando que tudo que eu legal, tinha Márcia. vivido, tudo que eu tinha estudado, para Uhum. primeiro recompor minha filha, Uau. e foi muito bom, muito útil, foi muito bacana, e Uhum. depois para ajudar um monte de outras famílias. Que legal. Nossa, assim, me sinto honrada com você aqui na live. Para quem não conhece, a gente, a Márcia é maravilhosa. Ter aula com ela. Eu falei, Márcia, antes de você entrar,
que a minha busca foi quando eu comecei, porque eu já era professora, eu já tinha um coach, que eu tinha começado a fazer o coach porque o meu serviço ali eu estava ficando mal emocionalmente, então eu comecei a tentar a me curar, a me ajudar. E aí depois, quando eu já estava bem, eu falei assim, nossa, eu poderia... Porque muitos pais ali, quanto eu, professora, me perguntavam, Lô, como que eu lido assim, como eu lido, né, com a criança? E eu sempre falava assim, dava uma dica, uma ajuda, só que nunca colocava em prática. E um dia eu falei, pensei comigo, por que eu não faço um e-book, né? Senti no meu coração fazer um e-book para pais. E aí, Márcia, eu falei aqui antes de você entrar que a gente não tem consciência daquilo que a gente não sabe. A gente não sabe que não sabe. E aí que eu fui descobrir que eu não sabia lidar com a criança da melhor maneira possível. E deu uma travada, será que é? Tá ouvindo? Deu uma travadinha. Ah, tá bom. Beleza. Eu estou bem. Tá. Você deu uma O travada seu tem para uma mim, acho travadinha, que eu a que sua travei tela. também, mas eu te ouvi muito bem. Eu E acho que aí, o pessoal Márcia, da eu está te achei ouvindo você. Aí também. eu peguei, coloquei, Ô, fiz lá, Lô, montei. Oi. essa é a problemática eterna do Instagram. O Instagram é eternamente. Sim. Gente, a gente vai conseguir fazer essa Vai, live se a gente e vai marca outro tocando dia e faz barco, essa porque live de é um novo. troço. Sim. Tá bom. E aí, Márcia, Essa eu hora é uma hora que peguei todo mundo e faz percebi, live, né, que eu e tava aí ali é assim mesmo, a gente vai falando, montando e ali quando travar o você, eu e-book e tal. Eu fiz falo, aí, eu pensei, quando travar gente, que você conteúdo fala, mais retrógrado, conteúdo e mais, vamos assim, falando. sabe? Nada novo, assim, é tudo muito ultrapassado. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E aí comecei a pesquisar, e aí apareceu lá Instituto, o seu instituto, e aí apareceu lá Márcia Belmiro, e aí eu consultei, perguntei para pessoas, e falei assim, gente, ela é a melhor no coaching infantil, ela é a melhor, talvez a única no Brasil, ela... E eu falei, é ela mesma, vou com a melhor. E aí chegamos aqui. Dá para ouvir? Tá. Tá, Vamos lá, Márcia. tô te ouvindo. Às vezes trava, mas é aquilo que eu te Tá, falei. Quando você trava, eu falo, quando eu travar, você fala, e vamos combinado. tocando barco. Márcia, coloquei umas caixinhas de pergunta lá no meu stories para as mães poderem mandar pergunta para a gente ter essa live realmente voltada às necessidades das mamães que me acompanham aqui. Então, eu marquei aqui 7 perguntas, que algumas eram muito parecidas, então eu escolhi 7 perguntas, e aí eu quero começar para você falar. A primeira pergunta, Márcia, é como lidar com o mau humor dos filhos adolescentes? Aqui no meu Instagram, as pessoas sabem que eu lido mais com a faixa de criança, mas eu achei que essa pergunta, muitas mães devem estar com a mesma dúvida, com a mesma necessidade. Eu achei interessante trazer aqui para você. Como lidar com o mau humor dos filhos adolescentes, Márcia? É bem comum os adolescentes fazerem birra por meio do mau humor, né? É a birra Sim. do adolescente, é o mau humor. É bater porta, não tô bem hoje, não fala comigo, né? É essa coisa muito própria da... É a birra da Sim. criança, é se jogar no chão, é chorar. E essa é a birra do adolescente. Então, a gente primeiro entender que esse sujeito ele está em busca de si mesmo. Ele está no momento de catar quem ele é. Ele está no Uhum. momento de busca identitária. Né? O Uhum. adolescente ele não tem ainda o próprio parâmetro. O parâmetro que ele tem é do pai e mãe, é o de alguns amigos mais próximos, talvez um tio, um professor, mas é nesse monte de modelos que ele está buscando construir o seu. E ele fica confuso. Sim. A única forma que eu entendo que a gente consiga lidar com o mau humor de um filho adolescente é, antes de tudo, compreender que é uma de busca, não é proposital, não é contra você, mãe, não é para te aborrecer. Ele não está fazendo isso porque ele está querendo testar os seus limites, como muita gente diz. Não é nada disso. Ele está vivendo um processo interno confuso,
difícil muitas vezes, ele não tem ainda o sentido da pertença. Ao que ele pertence exatamente? A que grupo ele quer, em que grupo ele quer estar? A que grupo ele diz respeito a ele? Então, para ele é tudo ainda uma grande confusão. Isso traz um mal-estar generalizado. Por isso eu digo que é birra. Porque a birra é esse mal-estar generalizado, que no caso da criança aparece em choro, grito e se joga no chão. No adolescente, esse mal-estar generalizado vai aparecer no mau humor. Então, é a gente, antes de tudo, entender e captar que não diz respeito a nós, não é para nos enfrentar, ele não está querendo medir, é acolher. É acolher e dizer, uau, como eu entendo que está difícil para você, filho. Como eu imagino. Agora, se você quiser, filho, eu estou aqui para conversar. Antes de você jogar toda essa carga de mau humor em cima da mãe, vamos conversar, cara. Vamos falar, vamos dizer o que está acontecendo. E até falar com toda clareza. Filho, quando você joga essa carga em cima da mãe, melhora para você, porque eu percebo que fica tudo na mesma. E olha, eu vou te dizer, eu não gosto, eu não me sinto bem com isso. Essa franqueza, esse falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ajuda imensamente, não só os adolescentes, como também os nossos filhos, crianças ainda, né? A compreender que temos emoções, podemos falar delas, podemos expressá-las, e faz parte do processo a gente ir lidando com as coisas que acontecem. É um bom modelo de pai e de mãe, aqueles que são capazes de falar das suas próprias emoções, não para chantagear os filhos, né, Lô? Sim! Até falar das próprias emoções como, assim, uma constatação da realidade. Eu sinto isso. Quando você fala assim, eu me sinto assado, eu gostaria de poder te ajudar, mas eu não sei como te ajudar. Coisas desse tipo são parte de um diálogo saudável, de um diálogo limpo, aberto. E isso ajuda imensamente os adolescentes nesse momento confusional. Ai, maravilhoso. Márcia, e quando você fala isso, eu até quero complementar que quando você tem essa fala com seus filhos desde pequeno, isso vai auxiliá-los lá quando adolescente poder falar. Porque às vezes eles não sabem como falar porque eles nunca viram, não viram o pai falando, a mãe falando. Eles não sabem como expressar aquilo, esse mal-estar que está neles. E quando a gente começa desde criança a fazer, a ser modelo, a gente ensina, né, o como fazer. Nossa, colocação perfeita, Lô, porque quando se está na infância, parece que tudo ainda é mais fácil de você remediar, de você retomar a rota. A adolescência, por ser mesmo culturalmente um momento, culturalmente, não se trata assim de uma determinação do além, que toda adolescência é muito cultural, né? No nosso país, a adolescência é vivida com muita intensidade, né? E parece que mais reforçada cada vez que a gente fala disso. E aí, nesse momento que a gente entra na adolescência, que já é um momento complicado, se você tem um lastro para trás de proximidade, nossa, como que ajuda, como que ajuda. Legal. Márcia, vamos lá, próxima pergunta. Olha, uma mãe, na verdade, essa pergunta eu recebo de tantas mães. Minha filha não quer dormir na própria cama. O que fazer? Márcia, o que fazer? Contrata a Lô, que a Lô vai dizer como conduzir o processo do método Core Kid Coaching. Sem exagero, pessoal, sem exagero. Assim, 100% dos casos de aplicação da técnica monstruosa, que é uma técnica que a Lô aprendeu na formação dela no método Core, 100% dos casos de crianças que não dormiam na sua cama há 7 anos, há 10 anos, ou seja, desde que nasceram, e que simplesmente com uma sessão, com a aplicação correta da técnica, essa criança vai e dorme na cama. Né? Não é mágica, não é pode pim, não é mandinga, é técnica. É
técnica. E aí, muitas vezes, o que acontece também, e aí eu vou aproveitar para falar um pouquinho do lado da mãe, né? Dia Sim. desses, Lô, uma mãe que está fazendo o processo de adaptação do filho numa creche, que é a Aham. criança da creche, né? E falou assim: ai, o problema maior sou eu. Eu é que tenho que fazer a adaptação. Essa mãe é bastante consciente. É uma Sim, mãe que legal. com um nível de autopercepção muito boa. E ela tem noção Aham. clara. A maior dificuldade de adaptação da criança é ela própria. O que, na verdade, é o que muitas vezes acontece na questão do dormir na cama. Uhum. Muitos eles não notam, eles não captam, eles não percebem, mas uma boa parte deles gosta dos filhos na própria cama. E aí, queridos, não vou entrar aqui no porquê. As coisas Uhum. são Uhum. múltiplas. Desde tamponar uma relação sexual que não está muito boa mais com o parceiro, desde tamponar Uhum. isso, até mesmo aquele sentimento de culpa, porque passa muitas horas fora de casa trabalhando, e aí quer dar uma compensada à noite com essa criança na cama. Então, tem vários motivos, vários porquês. Eu ficaria aqui Uhum. horas citando motivos e Uhum. porquês. Citei dois. Sim. Citei dois. Mas, assim, muitas vezes, o que eu quero registrar é, muitas vezes, a criança não vai para a própria cama porque pai e mãe querem que ele fique na cama. Semelhante à história da adaptação da creche, entendeu? Sim. E, Márcia, quando você estava falando da monstruosa, eu lembrei disso mesmo. Eu tive uma situação que eu conversei com a mãe e não precisou aplicar técnica, porque na conversa ela entendeu que era ela que queria que o filho, os filhos, que eram dois meninos, dormisse na cama com ela. Ela entendeu. Mas aí, conforme eu fui fazendo as perguntas, porque ela foi falando, falou, a criança não tinha medo nenhum, tal, e ela falava que ela convidava, ela chamava, ela colocava na cama. E eu falei assim, então, né, como que nós podemos resolver isso? E é isso Criança vai parar na mesmo. cama dela, né? Essa criança vai É, parar na cama da mamãe. E aí, gente, eu não estou aqui para criticar ninguém, não é a nossa função. Eu e Lu não. não temos essa intenção, porque a gente não acredita que crítica surta nenhum efeito. Mas eu acho sempre muito bom a gente questionar o uso da cama compartilhada. Eu gosto muito de Uhum. questionar isso, porque muitas vezes é muito mais uma conveniência para o pai e para a mãe do que exatamente uma necessidade do filho. Eu não estou aqui para criticar Sim, quem usa cama compartilhada, mas muitas vezes a gente deixa de dar a oportunidade desse filho se desenvolver de uma maneira mais autônoma. A, sim, perfeito. Gente, o espaço físico do próprio quarto, da própria cama, é mais do que uma questão física. É físico, mas Sim, tem aí uma composição emocional importante, que é a criança ter o seu aparato pessoal, se sentir dona daquilo que lhe é próprio, pelo que legal. ela é responsável, inclusive responsável pela arrumação e limpeza. Uhum. É muito educativo quando a gente leva a criança, educativo e saudável psiquicamente, quando a gente leva a criança a perceber-se separada da mãe e do pai. Ela é um ente específico, único, Sim. uno, e ela Uhum. tem o seu espaço específico, uno. Então, Uhum. tem um componente psicológico importante que quando a gente consegue romper essa simbiose, que Uhum. muitas vezes é materna e nem Uhum. tanto do filho, né? A gente dá um salto de desenvolvimento na criança. Perfeito, Márcia. Muito, muito, muito legal. Márcia, o terceiro tá bem assim, bem diferente umas perguntas das outras que as mamães mandaram, mas achei bem legal as perguntas e a participação, né, do público. Ó, uma mãe mandou assim: eu grito muito, fico estressada porque ninguém me ajuda. Como posso mudar essa situação? E essa sou eu no passado, viu? É. Essa sou eu no passado. É. Era muito gritona com os meus Uhum. filhos. Eu ficava muito estressada com as coisas que aconteciam. Eu queria que eles me ajudassem.
Eu trabalhava muitas horas durante a Uhum. semana, e aí chegava no final de semana, tudo que eu queria, Lô, era que alguém lavasse aquela bendita louça, porque a louça era quase uma geração espontânea de louça Aham. no dia, né? E Aham. parece que ninguém se incomodava, a não ser eu. Uhum. Então, é muito desgastante. Eu, antes de tudo, quero te dizer que eu te acolho. Viu, Uhum. mãe? É que É. falou isso, eu te acolho, eu te Aham. recebo, Uhum. né? E te digo que isso faz mal, as crianças faz, mas o maior mal, quem sofre somos nós mesmos, né? Sim. Nossa, se eu tivesse naquela ocasião a abordagem que eu tenho hoje, que eu hoje tenho outra abordagem completamente diferente com os meus netos. E eles Sim. me ajudam muito mais do que meus filhos ajudavam, porque eu tenho uma outra forma de falar, uma maneira lúdica, uma maneira gostosa e Uhum. fora do estresse. Uhum. Então, eu digo sempre que o método ele ajuda muito a gente nesse sentido, de nós Uhum. encontrarmos outras maneiras de nos manifestar com os nossos filhos que não passam pela, eu vou falar aqui a minha palavra, que é o que não passam pela nossa maluquice. Uhum. Existem outras maneiras gostosas, agradáveis, que é o que nós queremos. Nós queremos nos Uhum. relacionar com os nossos filhos de uma maneira prazerosa, mas Sim. acabamos nos relacionando de uma forma estressada. Depois fica aquele climão, né, Lô? É. Fica aquele climão. E sente culpa, né? E aí a mãe sente culpa. Vem a dó. Exatamente. Aí sente culpa e aí não sabe também se deve pedir É. desculpas ou não. Fica naquele meio de, naquele limbo e aí Uhum. e sofre, né? E Sim. sofre. Eu vejo assim, né, alguns casos que eu poderia contar, diversos casos de diversas alunas e de diversas pessoas que fizeram, passaram pelo método e que disseram que pararam de se estressar com essas questões. Mas eu vou lembrar de uma única que eu acho muito peculiar. Uhum. A filha da Deisilane, Uhum. a Malu, ela Uhum. de manhã era um estresse para poder vestir a roupa para ir para a aula. Era um inferno. Bom, Uhum. chegou um ponto que a Daisy já botava o uniforme para ela dormir. Não usava mais Uhum. pijama. Botava o Uhum. uniforme, porque aí já acordava, já estava com o uniforme, era menos problema. Mas a Daisy olhava para ela própria e dizia assim, gente, que porcaria de mãe sou eu que levo uma filha com a roupa toda amassada para aula porque eu não tenho competência de botar o uniforme de manhã. E foi pensando Ai, nisso, e ela já estava fazendo a formação, né? Que sim. ela um dia teve uma sacada. E aí ela começou a brincar de colocar a mão no buraco errado. E aí Uhum. falar com ela assim, nossa, ela estava botando o braço e ela dizia assim, nossa, mas essa cabeça tá fininha. Mas que cabeça Uhum. é essa? E aí, mamãe, não é cabeça, é meu braço. E aquilo Uhum. começou de uma maneira lúdica, divertida. Ah, que legal. Olha, simplesmente acabou o estresse da manhã. Uhum. Passaram a rir na hora de. Eu Uhum. estou dando um exemplo, que ele é muito simples, Sim. mas ele é muito notório. Sim. Passam-se os anos. Deisilane estava comigo em Lisboa, nós duas estávamos dando curso de formação em Uhum. Kids lá para a primeira turma. E eu Uhum. ouvi a Deizinha conversando com a Uhum. Malu, e a Malu vira e diz para ela assim: mamãe, eu tô com muita saudade da gente enfiar o pijama pelo buraco errado. Ou Que seja, a legal. gente, aquilo mais do que uma solução de problema, se transformou numa memória afetiva saudável, gostosa para elas Uhum. duas. Então, quando a gente descobre outras maneiras de abordar, e aí eu só vou falar mais uma coisa Sim. para você, mãe querida. Não vão ser eles que vão mudar, mas nós podemos mudar. E não é Sim. culpa sua porque está errado o que Sim. você está fazendo, não é isso. É porque eles não têm recursos suficientes para Sim. mudar. Mas nós Uhum. temos. Nós Sim. estamos aqui agora numa live, nós estamos aqui conversando Uhum. coisas, né? A gente sabe que existem outras maneiras e abordagens. Perfeito. Márcia, você falando isso me trouxe à mente algo que eu quero complementar. É, muitas vezes essa coisa do gritar e ficar estressado realmente
É interno, muitas, muitas, muitas vezes. Olha que interessante. Eu não sou mãe ainda, eu trabalho com crianças já há mais de 10 anos, atuo com crianças e famílias há mais de 10 anos, não sou mãe ainda. Mas antes do coach, antes de toda essa aprendizagem, antes do autoconhecimento, Márcia, eu era muito arrogante, muito grossa. Falava, eu tá falando BCD, era meio estressadinha, sabe? E aí e olha assim, não tinha motivos, entende? O que eu estava fazendo? Apenas reproduzindo aquilo que eu tinha na minha casa, no meu lar. Então, o que muitas mães acabam fazendo, e depois, como eu falei, vem a culpa, é reproduzir aquilo que aprendeu. Mas como a Márcia disse, existe método e metodologia diferente para nós aplicarmos, e aplicarmos em nós. Porque, Márcia, depois que eu fiz o autoconhecimento, que eu fiz o coach, eu falei, meu Deus, é um outro mundo. Eu sou leve, a minha meta era ser leve para mim. E graças a Deus eu consegui. E todo dia assim, é um trabalho. Porque senão, se a gente deixar de... A gente acaba voltando, né? E é uma outra lô, graças a Deus, uma outra lô. Depois do conhecimento, e depois que eu me percebi, que nem essa mãe, quando ela fala que grita muito e está estressada, ela já tem a consciência, isso já é o primeiro passo para caminho de mudança. Maravilha, Lu, isso mesmo. Vamos lá, vamos para a próxima, Márcia. Ó, essa aqui eu achei bem interessante. Todas, né? Mas essa aqui eu achei bem... Eu dou uma ordem em casa e meu marido e minha sogra tiram a minha autoridade na frente das crianças. Como devo agir? Aí é uma relação dela com os adultos, não diz respeito a essas Sim, crianças, né? sim, É uma situação de ordem pessoal a você sim. resolver com os adultos, né? Não tem a ver com a sua relação com seus Não. filhos. E aí eu não vou aqui entrar muito no meandro, mas há alguma coisa não tá boa nessa, não tá clara, não tá limpa Uhum, nessa relação com esse marido e com essa uhum, sogra, né? sim. E é preciso que se esclareçam coisas, que você se posicione, que você, não na frente das crianças, Sim. né? Mas o que está acontecendo nessa relação que aparece num dado momento justamente na frente das crianças. Então, é preciso voltar lá para o back-office, né? Voltar para a parte interna da relação dos Uhum, três. É uma uhum, relação complexa, normalmente a uhum, relação mulher, marido, sogra são relações complexas, mas uhum. precisam ser resolvidas, né? Sim. Porque isso acaba trazendo uma grande confusão de ordem e de definição de, de disciplina, de organização, de regras Uhum. dentro de casa, né? E eu achei interessante, Márcia, essa pergunta, porque muitas famílias passam por isso e às vezes a mãe acha que ela precisa ali conversar ou falar com as crianças e na verdade não. A solução tem que vir de conversar com esses adultos, né? De haver um alinhamento entre esses adultos. Que aí muitas pessoas, muitas mães acham assim, não, eu vou falar para o meu filho que quem manda aqui sou eu, mas a criança como é que a cabeça dessa criança não vai entender nada, né? Quem manda aqui? Só vai fazer mais confusão na cabeça deles, né? Uhum, Essa coisa que não está bem resolvida na relação. E aí eu ousaria dizer que uhum, tem algo que não está bem resolvido na relação com o marido uhum, primeiro, né? Eu ousaria também dizer que tem algo que não está bem resolvido entre o marido dela e com a própria mãe. uhum. Muitas coisas aí para serem definidas, porque Resolvidas. uma coisa muito comum, sabe, Lô, é a Uhum, pessoa, aquilo que você agora há pouco falava, né? Você repetia modelo da sua família. sim. E nesse caso específico, é bastante comum o Uhum, marido fazer a reprise do uhum, modelo materno uhum, para se fidelizar à mãe. Eu não sei se uhum, moram juntos. Se moram juntos é mais complexo ainda, uhum, entendeu? E aí a gente tem a possibilidade de entender que uma vez que se constitui uma família, e vamos entender o que é constituir uma família, é quando nascem os filhos, é nesse uhum. momento que se inaugura uma nova família. Nesse momento, quem regra essa nova família são
tutores legais e os tutores emocionais, pai Uhum. e mãe. E é Uhum. muito importante que ambos estejam alinhados, Sim. afinados, conversem, Uhum. definam e que arranquem rabo lá atrás. Você não Sim. podia ter me desautorizado, mas você também falou uma besteira, porque você fazia aquilo, não tinha sentido. Arranca rabo lá atrás, entendeu? Arranca rabo Uhum. lá na coxia. Mas na hora que está lá na Uhum. frente das crianças, é uma relação que necessita ter um mínimo de congruência. Eu não estou falando de Perfeito. harmonia, de paz, não. Aham. Uhum. Perfeito, Márcia. Próxima. Como, como falar com a criança de 7 anos que o casal irá se separar? Dessa forma mesmo, olha, papai e mamãe vão se separar. É simples assim. Simples assim. Não tem muito o Não que fazer, né, precisa Márcia? Ela disso. ser franco. O mais complicado é a gente ficar mirabolando o que a criança vai pensar. Aí você cria um clima. Sim. Ai, meu Deus, a gente tem que fazer um momento especial. Primeiro a gente vai contar e depois a gente vai dizer. Isso é que cria um pavor na criança. Uhum. Isso é que Uhum. cria um grande pavor. E é sempre fundamental que Uhum. fique claro, muito claro para a criança que não tem nada a ver com ela. Isso precisa ser expresso. Precisa ser Embora falado. as pessoas até saibam, não, mas não tem nada a ver com ela. Sim, mas a Uhum. criança precisa ouvir. Uhum. É para a criança ouvir isso. Ela tem que ter esse Uhum. entendimento de que não é por sua culpa. Porque a primeira coisa que bate dentro da criança é: Sim. ai, foi por minha culpa. Naquele dia que eu não quis jantar, aí a mamãe ficou brava, o papai me deu pizza, Uhum. eu que fui. A criança sempre vai ter a Uhum. impressão errada, coitadinha, né? Não É. tem nada a ver. Mas ela vai pegar uma série de eventos aleatórios e eu sou a culpada. Então, é preciso esclarecer. Isso precisa ser dito de uma maneira expressa, claro. Mas é simples, a conversa é simples e não precisa de grande mirabolação. Eu costumo dizê-lo Aham. que às vezes as pessoas complicam tanto para falar com as crianças, e as Sim. crianças entendem quando a gente fala na lata, quando a gente tira Uhum. adjetivo, Sim. começa a organizar muito a fala, a ordenar muito. Primeiro, ordena dentro de você. Se você Sim. está com tanta necessidade de ordenar a fala, talvez isso não esteja bem resolvido dentro de você. Uhum. Talvez essa separação precise ser melhor ordenada primeiro dentro de si, para depois, Uhum. então, chegar perto e dizer: olha, papai e mamãe tiveram uma relação muito boa até aqui, agora a gente está achando que vai valer mais a pena a gente morar cada um num lugar. Não precisa dizer a gente vai se separar. Né? Aquele Sim. sofrimento. E é assim, a gente entendeu que foi bom até aqui, agora não Uhum. está sendo mais. Papai e mamãe amam você. E Uhum. é importante não só que uma das pessoas fale, mas ambos Sim. falem, expressem isso com clareza. Uhum. E a criança ter essa noção de que é uma questão que diz respeito à relação dos dois adultos Deles. e não Uhum. por causa dela. Perfeito, Márcia. Muito bom. Márcia, mais duas perguntinhas e aí a gente vai indo para o final da nossa live. Agradecer de novo a você, Márcia, Alegria. por estar aqui conosco. E todos vocês que estão assistindo, a gente encaminha essa live porque está maravilhosa. Vamos lá. Como lidar com os filhos de personalidade muito diferente? Aí o que que ela falou? Que ela tem um filho de 5 anos que é bastante agitado e um filho agitado e muito briguento, e um filho de 9 anos que é muito calmo, que é muito tranquilo, que o 5 bate no de 9. Como que lidar com essa situação? Existe uma coisa que eu costumo. Eu até fiz uma live uma vez sobre isso, Lô, que eu Uhum. comentava, né, que assim, como que você tem dentro da mesma casa, saído da mesma barriga, e às vezes Uhum. que são até gêmeos, né, como é o Uhum. caso dos nossos aqui em casa, né? Os Uhum. filhos da Ana Clara, meus netos, Sim. Uhum. gêmeos, não são Sim. univitelinos, mas eles são gêmeos, saídos da mesma barriga, Uhum. praticamente ao mesmo tempo, né? Com algum Uhum. tempinho de diferença entre um e outro, e são completamente diferentes. E Uhum. é isso mesmo que a gente lida. E aí eu gosto muito de assim, alertar Sim. para uma questão
que, normalmente, o filho que nos causa mais dificuldade de lidar é o filho que mais parece com a gente. É, né? O filho que a gente tem mais... o filho que... Eu pessoalmente, né, vou falar de mim. Aham, Eu sou muito questionadora, sempre fui muito aham, questionadora desde criança. uhum, A Ana Clara, minha primeira filha, aham, desde criança, ela é super questionadora. aham, aham, Ela é crítica, aham, ela olha o lado negativo da coisa, ela já quer fazer uma observação, um comentário. Essa sou eu, Lô! ah, Eu, ai, entendeu? E aí aham, eu sempre me dei muito melhor, né, com o Francisco, com a sim, Letícia, e passei a ter esse nível de consciência sim, e passei a trabalhar muitas questões dentro de mim, uhum, que, aliás, eu sou o seguinte, filho, eu acho que é uma bênção de Deus em diversos aspectos, mas tem uhum, um que é a evolução da humanidade. A gente evolui aham, por meio dos filhos, a gente evolui por meio dos alunos, Lô. Como que os nossos sim, sim, alunos nos sim, ensinam? A gente evolui, a gente sim, evolui com com a certeza, diferença, a gente evolui com questionamento, a gente evolui com a aham, ousadia, a gente evolui com o infragens que o filho faz. Isso tudo nos ajuda a evoluir enquanto pessoas. verdade, Então, primeira coisa, vamos olhar assim o que é difícil, porque é muito interessante, eu ouço muito isso. O uhum, casal, né? Eu ouço muito o casal dizer assim: pois é, ele acha fulana muito difícil. Eu já acho que é o outro. Porque é uhum, exatamente isso. E aí o pai fala: eu não tenho dificuldade para lidar com ele, mas com ela eu tenho. E é exatamente isso, porque é aonde que te apertam os calos, né? É uhum, importante, primeiro de tudo, ter consciência que eles são diferentes por uma característica própria. Não é uhum, porque nasceram no mesmo seio da mesma família, com os mesmos princípios, com os mesmos acalantos, com as mesmas uhum, idades, que eles vão ser parecidos. Não vão. E é natural que sejam diferentes. Agora, o que naquele diferentezão me incomoda? Que eu não estou sabendo lidar e até ajudar. Porque você repare só, uhum, quando eu estou muito incomodada, eu tendo a fazer o quê? A refratar, ao uhum, invés de. sim, E aí a criança fica mais acirrada naquela característica. verdade, Enfim, né? Se a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de filho, a gente está não, aqui para evoluir, mas também para ajudá-los a evoluírem. uhum, Não é porque tem uma característica de ficar mais quieto num canto que a gente vai dizer assim, mas essa é a característica dele, não. uhum, Porque é importante que a gente puxe esse filho mais para a roda. E aquele que perfeito, é mais espevitado, a gente vai ajudar ele a se conter no ambiente social. Porque o uhum, mundo não é a casa da gente. sim, Nossa função é evoluir com essas diferenças, mas sem perder de vista que não é mudar os filhos, mas é ajudá-los a fazer ajustes nos seus comportamentos para que eles estejam mais saudáveis socialmente. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente identifica que aquela a característica está batendo nos meus calos, né? sim, e você falando isso, Márcia, foi muito engraçado, porque é mais ou menos minha mãe e eu, nós somos muito parecidas, né, agora tem uma diferença, que eu falei, por causa dessa mudança que eu tive, mas antes a gente era muito, 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 muito parecidas, e minha mãe falava assim, eu acho que você nem nasceu de mim, porque a gente brigava, a gente discutia, e os meus irmãos só, né, abaixavam assim, ah, tá bom, mamãe, tá bom, e eu falava, e ele, sabe, ela assim, eu acho que você nem nasceu de mim, mas é a mesma coisa. Exatamente o oposto. Você nasceu de mim. Ai, meu Deus. Eu, tipo, era a mesma característica, né? Tipo, se eu não sou assim, claro, se eu assim é pior, né? Tipo assim, é assim, sim. Muito engraçado. E realmente, sabe o que eu falo muito, Márcia? Você falou bastante para as minhas
colegas, para minhas amigas e também para algumas pessoas no atendimento, para a gente observar que às vezes o que aquilo está incomodando no outro, será que não está em nós? Vamos olhar um pouquinho para dentro e ver se não está em nós aquilo. Lô, para mim é muito simples, é simples assim. Quando eu estou na Uhum. praia, eu só reparo na celulite alheia se eu tenho celulite. Se eu não tenho celulite, eu não estou nem aí para celulite alheia. É, É é, porque está em mim, é porque está em verdade. mim, né? Márcia, a última pergunta, e depois se você quiser falar alguma coisa, deixar uma frase de impacto, uma dica. Vamos ficar muito, muito mais felizes, né? Porque a gente está muito feliz aqui com a tua presença e todo o conteúdo que você tem trago pra gente. Ó, o que fazer quando a criança é agressiva, quando contrariada? É a última pergunta e você pode Então, finalizar. essa é uma questão de, primeiro, né, identificar se a criança não tem um distúrbio opositor, mas na Sim. maior parte das vezes não. Ela aprendeu a Uhum. se manifestar de uma forma agressiva quando é contrariada. E aprendeu por quê? Porque o pai e a mãe são maus? O pai e a mãe não sabem educar? Não, não é nada disso. É porque o pai e a mãe, muitas vezes, eles agem de uma maneira que eles pensam que eles estão fazendo melhor, chamando Uhum. atenção, brigando, ou botando de castigo, ou tirando o celular, enfim, fazendo alguma coisa, só que Uhum. nada disso resolve. E aí vai acontecendo que, digamos assim, esse trabalho, você já não sabe mais o que fazer. Sim. E aí, pronto, essa criança já está fora do controle. Uhum. Nesse momento é difícil você controlar ela, mas não é impossível, viu, gente? Não é impossível. Basta Sim. você retomar a forma de falar. E é muito engraçado, porque muitos casos, a gente já pegou muitos casos de situações desse tipo de família, né? Sim. Que a criança, quando era contrariada, nossa, fazendo café Quebrava tudo, né? grande. Aham. Eu quero novamente alertar o fato, exceto se a Uhum. criança tiver uma Sim. patologia, porque existem Uhum. patologias em que a criança reage dessa maneira. Sim. Existem alguns tipos de autismo que a criança realmente reage dessa maneira Uhum. e é incontrolável, não é uma Sim. questão meramente comportamental. É uma Uhum. questão que ultrapassa as questões comportamentais, porque vai para o neurológico, vai para o psiconeurológico, vai Uhum. para outras vias. Né? Então, Uhum. alguns tipos de autismo acontece isso, em situações de distúrbio opositor acontece isso. Então, precisa, antes de tudo, fazer um diagnóstico e ajudar a criança, porque muitas vezes a criança não está nem dando conta do quanto ela mesma sofre com essa situação. Na maioria dos casos, não é, viu? A Uhum. maioria dos casos é mesmo comportamental, é um aprendizado que a Uhum. criança acabou tendo na relação social que ela tem dentro de casa ou até dentro da escola, e ela acaba reagindo dessa maneira toda vez que é contrariada. No entanto, é Uhum. possível reverter muitos casos de pais e mães que reverteram a sua maneira de falar, e aí a criança começa a armar o barraco dela e olha. E aí Uhum. pai e mãe estão agindo de uma outra maneira e fala assim, vai Uhum. brigar comigo da criança pedir para fazer birra. É engraçado, né? Porque a criança está habituada a ter e até Sim. bater. Existem Uhum. que Sim. batem na cara Sim. da mãe. Então, tem que Uhum. primeiro ver se é uma questão patológica e aí cuidar. Às vezes precisa entrar com medicação, Uhum. né? A maioria dos casos não é mais um aprendizado, e como for um aprendizado, também pode aprender a fazer de outra maneira, né? Mas aí Uhum. é preciso uma ajuda, é uma ajuda da Alô. Você Sim. contrata a Alô para fazer um Sim. trabalho de atendimento parental. Sim. Porque, gente, o método, ele habilita o nosso Kid Coach, que a Alô é uma Kid Uhum. Coach formada, Sim. competente, e Exato. ela está preparada para fazer o atendimento tanto familiar, da família Uhum. toda, atendendo mais diretamente a criança, e também fazer o atendimento parental, em que Sim. muitas vezes é o que precisa, ajudar esses pais a pensarem, ajudar esses pais a encontrarem novas maneiras de agir, novas soluções para esses velhos problemas, e ser feliz. E se eu pudesse Sim. deixar alguma coisa aqui para vocês, é que, olha só, a pessoa com
67 anos, pode falar isso com toda tranquilidade e segurança. Dá para ser feliz dentro de casa, dá para ser Amém. gostoso viver em família. Viver em família não precisa ser as turras, não precisa ser no silêncio, porque se fala. Aliás, eu tenho mais medo das famílias silenciosas do que das famílias quentas, sabia? As famílias silenciosas, elas vão guardando uma quantidade de rancor muito, muito grande, e isso, num dado momento, sabe lá onde chega. História. E as famílias briguentas, elas estão, de alguma maneira, se manifestando. As famílias silenciosas, no momento, rompem. E aí aquele filho cresce e some de casa e nunca mais volta. Ele acumulou anos de entulhação, ele não aguenta mais entulhar. São famílias que sofrem muito, as famílias silenciosas que ficam com rancor. Então, é possível não ser família silenciosa, é possível não ser família briguenta, é possível ser família... Não existe família margarina, hein, pessoal? Vamos lá. Não existe família perfeita, que todo mundo acorda maquiado, ninguém tem mau hálito. Isso não existe, não. Né? Não existe, não. Mas existe, sim, a possibilidade da conversa, do diálogo, da troca, do abraço, do recompor, do perdão, do retomar, do falar de uma forma diferente. Uma coisa que eu observo muito nas mães que fazem o método e que passam pelo processo com Kid Coaches, é elas, quando estão assim, num ponto de falar alguma coisa, às vezes até falam e dizem assim, peraí, falei tudo errado, eu vou falar diferente. Porque não é assim que eu quero falar com você. Isso é muito bonito, porque é você retomar a sua relação de uma forma positiva, saudável. Se eu pudesse deixar uma fala, seria essa. Lu. E, assim, só para complementar e finalizar, Márcia, quando você traz tudo isso, a palavra que vem à minha mente é leveza, que é todo esse processo que eu passei, o que me trouxe, que era uma busca minha de eu ser leve, porque eu me sentia pesada, sabe? Eu me sentia carregada, me sentia, sabe? Que seja uma coisa nas minhas costas, e assim, eu buscava leveza e alcancei, graças a Deus. E acho que quando você fala tudo isso, é ter, assim, estar leve, se sentir leve, ter ali um ambiente familiar leve, né? Que sim, vai ter ali uma pequena discussão, vai ter ali algumas discordâncias, mas que não que saber lidar com isso da melhor maneira é o que faz a diferença, né, Márcia? É possível, e vamos sempre lembrar que a nossa estrutura a nossa estrutura psicológica, a nossa estrutura para os próximos relacionamentos se embasa nessa estrutura primeira, né? Logo na sequência, na estrutura social da escola. Então, tudo isso está alimentando a gente de modelos, de formas de agir, que na adultez serão os modelos que nós vamos usar. Então, quão aberto é o diálogo, quão mais franco é a troca, quão mais próximas as pessoas são de verdade, e não precisa estar o tempo todo maquiando para ficar bem, não. Famílias não estão bem o tempo todo. Quando estão mal, é preciso que elas vivam essa raiva, bronca e conversem, né? Mas que troquem e resolvam. Esse clima de abertura, de verdade, é o que traz saúde psicológica para esse adulto futuro. Verdade. Márcia, muito, muito, muito obrigada. Uma honra ter você aqui comigo, conosco. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco até o final. Você que assistiu, que está assistindo. Encaminha essa live, uma live muito maravilhosa. Márcia, gratidão imensa. Pelo convite, Lô. Muito obrigada. Imagina. Fique bem, muito sucesso. Amém. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.